Outra informação muito importante, e essa envolve o líder Botafogo. Atenção, galera do Glorioso. Informação do Bruno Andrade, nosso colunista e parceiro aqui do De Primeira, que mora e vive em Portugal há anos e sempre esteve em cima da bola no caso do Luiz Castro, trazendo informações junto com o PVC aqui no De Primeira. Ele traz agora uma novidade em relação à busca do Botafogo por novo treinador. Botafogo, desde a saída do Luiz Castro, venceu o Clássico no final de semana por 2-0 já, com uma transição de comissão técnica, e a gente trouxe com o Bruno Andrade informação semana passada, além do PVC, de que o Lage, o português, era o principal alvo do Botafogo. Mas tinha aquela questão, né? Bruno Lage foi procurado recentemente pelo Atlético e não queria treinar no futebol brasileiro. Agora, a atualização que o Bruno Andrade traz é a seguinte: já teve uma conversa do John Textor com o Bruno Lage e até o próprio Luiz Castro está envolvido nessa história. Conta pra gente, Andrade. O português Bruno Lage já foi procurado oficialmente pelo Botafogo. As primeiras conversas foram iniciadas de forma concreta nesse último fim de semana, todas evidentemente através do investidor norte-americano John Textor. Nessas conversas, o Textor sentiu a abertura do Bruno Lage para então abrir negociação, para desenhar uma proposta, uma estratégia de negociação, diferentemente do que havia acontecido com o Atlético Mineiro. Lembrando, antes de contratar o Filipão, o Atlético conversou e abriu negociações com o Bruno Lage, mas naquele momento, e não faz tanto tempo assim, o Bruno Lage não se mostrou interessado em trabalhar no futebol brasileiro. Com o Botafogo, a situação a princípio parece diferente, mostrou vontade de conversar, de entender um pouco mais o projeto. Nenhuma proposta foi feita ainda. A ideia do Textor foi explicar aquilo que é o projeto do Botafogo, explicar o que é o futebol do Brasil, destacar que ser campeão do Brasileirão com o Botafogo seria um feito importantíssimo para o projeto, para o clube, que não é campeão brasileiro desde 95, e seria um passo significativo para o Bruno Lage, que já foi campeão nacional em Portugal pelo Benfica, ser campeão nacional pelo Botafogo no Brasil, uma competição ainda mais complicada, mais difícil em comparação com o futebol português, e disse o seguinte, entre outras palavras, que ser campeão com o Botafogo é um passo importante para abrir portas para os outros clubes geridos pelo próprio John Textor, na Europa, evidentemente, no caso Crystal Palace e especialmente o Lyon, e isso evidentemente foi visto com bons olhos pelo Bruno Lage, a possibilidade de ter um projeto no Brasil, se consolidar no Brasil e depois regressar à Europa para trabalhar talvez no Crystal Palace, no Lyon ou numa outra equipe, dependendo, claro, da repercussão. Então o Textor se sentiu animado, a primeira impressão foi boa, o cenário é positivo, a ideia agora é esperar o Bruno Lage analisar um pouco, conversar com seus representantes, conversar com a sua família, já conversou com o Luiz Castro, esse é um outro ponto importante que pode ser favorável na negociação, nos avanços das conversas. O Luiz Castro procurou o Bruno Lage e explicou aquilo que é o Botafogo, dentro e fora de campo, chancelou a contratação do Bruno Lage no caso. Então o Luiz Castro deixou o Botafogo, mas não deixou de ajudar ou pensar no Botafogo nesse ponto. Então não vou dizer que indicou o Bruno Lage, mas chancelou e explicou ao Bruno Lage o que é o Botafogo, o que é o futebol brasileiro. Esse é um outro ponto positivo e o Textor também vê isso como ponto positivo. Mas basicamente é isso, as conversas concretas e oficiais já foram iniciadas entre John Textor e Bruno Lage. Tudo isso enquanto, repito, Cláudio Caçapa é o interino, ele que deixou o Lyon depois de 7 temporadas como auxiliar e disse ontem, inclusive, que tem o sonho de ser treinador, está preparado, mas sabe que a decisão de permanecer ou não no Botafogo está nas mãos da diretoria, do John Textor. Então é isso, o Caçapa treina o Botafogo interinamente, enquanto o Botafogo, através do John Textor, conversa já com o Bruno Lage, o português que está desempregado desde outubro do ano passado, quando deixou o Wolverhampton, e recordando outra vez, foi alvo recente do Atlético Mineiro. Informações do nosso Bruno Andrade, informações importantes. Atento para principalmente a segunda parte, até para além da reunião e da conversa do Textor com o Bruno Lage, do que ele diz a respeito do Luiz Castro ter entrado no circuito e chancelado o nome do Bruno Lage. Luiz Castro que saiu da maneira que saiu, sob protestos no Newton Santos, no último jogo dele pelo Botafogo. O torcedor ficou chateado pela maneira como a coisa toda foi conduzida, principalmente, levaram moedas não, né? Notas, e criticando e xingando muito o Luiz Castro pela saída ao time do Cristiano Ronaldo, lá o Al Nassr da Arábia Saudita, e agora a busca pelo Bruno Lage,
quem sabe esse movimento do Botafogo mude a ideia dele, que anteriormente não era de treinar no futebol brasileiro. PVC, para quem não conhece Bruno Lage, seria um bom nome para o Botafogo? Ele é um técnico adaptado a trabalhar com jovens. Ele trabalhou na base do Benfica, que compreende o processo inteiro, fez isso da base do Benfica e depois subiu com o João Félix. Acho que ele combina perfeitamente com o projeto do Botafogo.